Olá, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa, esse é o TBT da TV, do Observatório da TV, em mais uma semana, mais uma quinta, relembrando momentos marcantes da nossa TV. Se você não tiver ainda feito a sua inscrição no nosso canal, faça, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho, ative o sininho com as notificações, assim que a gente postar novos vídeos você já vai ficar sabendo. Né? Comente, compartilhe, curta, corrija, critique, enfim, participe, porque nós fazemos esses programas para vocês se divertirem, relembrarem, aprenderem, conhecerem, descobrirem, se instigarem a procurar mais coisas, enfim. Né? O Observatório da TV agradece a audiência de todos vocês, que já são mais de 20 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigado. Nesta semana, o TBT da TV fala de uma novela muito querida por quem tem hoje aí por volta de 40 e poucos anos e também por uma geração posterior, já que ela foi reprisada e conquistou uma nova legião de fãs. Eu estou falando de A Gata Comeu, de Ivani Ribeiro, né? Que no processo de escrita dessa versão para a TV Globo, contou com a colaboração de Marilu Saldanha. E por que eu digo dessa versão? Porque A Gata Comeu é um remake, né? É uma adaptação de uma novela que Ivani Ribeiro escreveu para a TV Tupi em 1974, chamada A Barba Azul, que era protagonizada por Eva Vilma e Carlos Zara. No dia 15 de abril de 1985, A Gata Comeu estreou no horário das 6 da TV Globo, né? Dirigida por Erval Rossano e José Carlos Pieri, e o seu último dos 160 capítulos que a novela teve foi ao ar em 18 de outubro desse mesmo ano. Então, no último domingo, né, dia 18, 35 anos do último capítulo da novela A Gata Comeu. Nessa modificação aí para dar uma mexida nos 11 anos que separam A Barba Azul de A Gata Comeu, a começar pela mudança de título, né? Ivani Ribeiro fez algumas mudanças em relação ao original, né, junto com Marilu Saldanha, que era, junto com ela ali, responsável pelo texto dessa novela. Né? Muitas novelas de Ivani Ribeiro foram revisitadas pela TV Globo a partir da sua entrada na emissora em 1982. A única inédita que ela escreveu, né, foi Final Feliz, justamente a primeira entre 82 e 83. Nós estamos contando para esse cálculo, por exemplo, para esse apontamento, Quem é Você, que é de 1996, embora baseada num argumento inédito de Ivani, ela faleceu antes da estreia da novela, já estava com a saúde fragilizada, e quem conduziu a novela efetivamente foi Solange Castro Neves, uma colaboradora de muitos trabalhos, e depois também Lauro César Muniz. Pois bem, A Gata Comeu trata basicamente de um casal que vive entre tapas e beijos, literalmente, né? Eles acabam se apaixonando, mas o romance tem muitas dificuldades. Ele começa em meio a muitas brigas e discussões, depois evolui para uma grande perseguição dessa moça a esse rapaz, até que ele também se rende a uma paixão que surge, mas eles têm outros problemas a serem superados, porque se eles ficarem felizes demais, a novela acaba, né? Eu falo de Jô Penteado, vivida pela Cristiane Torlone, e do professor Fábio Coutinho, meu xará, né? O Nuno Leal Maia. Eu nasci no ano seguinte, mas o meu nome, Fábio, não se deve a esse Fábio, e sim a um outro. Mas isso é uma conversa para outro TBT. Pois bem, Jô era uma moça muito rica. O pai dela era um empresário de posses, o Dr. Horácio Penteado, personagem do Mauro Mendonça, né? E ela, como filha mais velha e única do primeiro casamento do Dr. Horácio, ela era muito mimada, fazia o que queria, porque o Dr. Horácio deixava a Jô muito solta, também para compensar a ausência da mãe, que faleceu quando a Jô era muito criança, e uma pouca atenção até que ele dava a ela, já que sempre trabalhou muito para fazer crescerem os seus negócios, né? E ele tinha uma segunda esposa, a madrasta fútil da Jô, a Esther.
papel da Anilza Leone, e Esther tinha duas filhas, que chamavam Horácio de papai, embora não fosse pai delas biologicamente, né? A Gláucia Bia Saido, que era muito ambiciosa, queria arrumar um marido rico, né? E Lenita, personagem da Deborah Evelyn, essa na sua primeira novela, né? Lenita se dava muito bem com Jo. As duas, talvez se fossem irmãs de sangue, não se dessem tão bem, mas Gláucia e Jo não se bicavam, né? Até porque, no início da novela, Gláucia queria tomar o noivo de Jo, um ator de teatro, Rafael Benavente, interpretado por Eduardo Tonaghi. Jo e Fábio se conhecem numa circunstância que vai marcar a vida não só deles, como de todos os envolvidos. No comecinho da novela, Dr. Horácio empresta uma lancha de sua propriedade para que o professor faça uma viagem de final de semana com um grupo de alunos dele que tiraram as melhores notas durante um determinado período, enfim, era um critério, né? E entre esses alunos estão os irmãos menores da sua noiva, a Paula, que era a personagem da Fátima Freire. Esses irmãos mais novos dela eram o Oberdan Júnior, Xande, que vinha de um grande sucesso na novela Amor com Amor se Paga, também de Ivani, no ano anterior, na qual ele fazia o Zezinho, né? E Juliana Martins, que vivia a Sueli. Eles eram irmãos da Paula, filhos da dona Ofélia de Ana Morel e do seu Martim, que era o Rogério Frois, né? Essa lancha do Dr. Horácio havia sido emprestada para o professor viajar com as crianças. Mas Jo inventa de convidar alguns amigos para passar um final de semana na casa deles em Angra dos Reis. E para chegar lá ela quer usar o quê? A bendita lancha, cujo marinheiro, comandante, era o Edson, personagem do José Maier, né? Muito bem. Jo ouviu Paula, pouco antes do embarque para a viagem, falar muito mal dela na agência de turismo, que era um dos empreendimentos do Dr. Horácio. É claro que Paula foi demitida e, como elas já não se bicavam, o fato dela estar acompanhada do noivo, o professor, fez com que Jo fizesse muitas provocações ao casal, né? Insinuando que eles eram indecentes e abusados de terem cenas amorosas diante das crianças, coisas que eles não seriam capazes de fazer, mas enfim, né? A Jo era muito ferina e aguda nas suas provocações, né? Chegando mesmo a magoar as pessoas, embora depois ela tentasse reparar, se desculpar, né? No fundo ela era uma boa pessoa e tinha um bom coração, mas era muito mimada e tinha um comportamento até certo ponto bastante infantil, né? Talvez daí venha também uma grande identificação do público infantil com a Jo e vários personagens da novela, além daqueles que regulavam em idade com esse público, né? Que formavam o Clube dos Curumins e queriam um lugar para construir a sede desse clube, mas já falamos das crianças um pouco mais, né? Essa lancha que acaba embarcando, né? A viagem começa com Jo, os seus amigos e professor Fábio, Paula e as crianças. Essa lancha sofre uma pane inexplicável no motor e vai parar numa ilha desconhecida, perdida no meio do mapa. Eles não chegam a Angra dos Reis e são obrigados a conviver lá durante 2 meses. Os pobres, os pés rapados e os mais endinheirados, né? Além de Jo, os seus convidados. Um casal que vivia brigando, Tetê e Gugu, né? Marilu Bueno e Cláudio Correia e Castro. Por pouco a filha não vai com eles, a Babi, Maiara Magre, mas ela acaba, sem saber, claro, que ia acontecer alguma coisa, mas acaba escapando dessa, né? Prefere ficar com a avó em casa, a Dona Biloca, papel da Norma Geraldi. E junto com eles também foi Tony Duarte, personagem do Roberto Pirillo, um ator de telenovelas, e um amigo dele, o Conde de Parma, Vittorio Gagliardi, interpretado pelo Laerte Morrone, que podemos ver atualmente em Sassaricando no canal Viva como Aprígio Varela, irmão do Aparício, que é o Paulo Autran. Pois bem, o convívio entre pessoas de classes sociais, costumes, hábitos e vivências sempre rende com as suas diferenças trama para novela, para filme, para peça no teatro, enfim, né? Mas além dessa problemática do dia a dia, dos 2 meses que eles passam perdidos na ilha,
até que são encontrados por pescadores que facilitam para que eles sejam resgatados e voltem ao convívio dos seus familiares, criam-se ali, através desses conflitos, dessas rusgas, outros tipos de relação, não é? A Jo se descobre apaixonadíssima pelo professor Fábio, que ela considerava inicialmente um grosseirão, um homem das cavernas, que ela não entendia como podia ser educador de crianças ainda por cima, né? A noiva dele, Paula, que já não gostava muito da ideia de ter dois enteados, os filhos dele, que era um rapaz viúvo, né? A Adriana, que era a Cátia Moura, e o Cuca, Danton Mello. A Paula, que já não gostava da ideia de ser, entre aspas, mãe dessas crianças, acaba se interessando por Tony Duarte, que se insinua para ela lá na ilha, e depois os dois acabam namorando, noivando, casando, quando voltam, né? Lenita e Edson se aproximam, e aí nós temos um conflito básico, que é o da princesa e do plebeu, né? Ainda mais ele, empregado do pai dela, né? E, enfim. O conde de Parma, Vittorio Gagliardi, na verdade de conde nada tinha, né? E quando todos voltam em conflito com uma nova realidade que já não contava mais com eles vivos, né? Os seus empregos foram dados para outras pessoas. A sala de Fábio, por exemplo, a vaga dele de professor na escola já era de Ivete, a prima de Edson, papel da Nina de Pádua. E a Zazá, que era Araci Cardoso, babá dos filhos do professor Fábio, já havia providenciado dar tudo que era deles e estava de mudança para ir embora para outro lugar, porque o pai com as duas crianças havia sumido. Eles haviam sido dados como desaparecidos, até mortos, enfim, né? 2 meses é bastante tempo. E nesse meio tempo, Gláucia e Rafael haviam se ligado mais intimamente, o que fez, claro, com que Jo desmanchasse o seu 7º noivado, né? E daí vinha um apelido que ela tinha nessa novela, que era de Lucrécia Borgia, porque fazia sofrer todos os seus pretendentes, né? Na versão original, o apelido que Jo tinha dava título à novela, A Barba Azul, que era uma coisa mais sanguinária, né? Porque os noivos da Jo, ela não havia se casado porque todos os seus noivos haviam morrido em circunstâncias curiosas, inesperadas, né? E depois, na atualização, suavizou-se esse aspecto e ela virou Lucrécia Borgia. Mas também, por mais que o seu orgulho tenha sido ferido ao perder Rafael para a, entre aspas, irmã, Jo já estava apaixonada pelo professor Fábio e fazia de tudo para separá-lo da Paula, né? Sabotou o casamento dele, chegou a sequestrar o rapaz depois para forçá-lo a ficar com ela, perguntou a ele se havia lido o livro O Colecionador, e ele responde que não leu, mas viu o filme, né? Se inspirou naquele livro para sequestrá-lo e mantê-lo em cativeiro, numa casa isolada. E essa briga de gato e rato da Jo querendo conquistar o amor do professor Fábio, que resiste o quanto pode até que se dá conta de que gosta dela também, era o eixo da história, né? Mas, claro que os outros personagens também eram bastante carismáticos e um ponto de interesse havia em cada núcleo. Um pouquinho atrás eu estava falando do Conde, né? O Conde não era Conde. Na verdade, Gláucia, que havia sido namorada de Tony, não pôde se casar com Tony porque Horácio Penteado e a própria Gláucia, né, preferiam um partido de mais posses, vamos dizer assim. Então Tony armou uma vingança, fazer Gláucia se interessar, o que aconteceria fatalmente, e acontece mesmo, por esse nobre italiano de estirpe, que na verdade era um garçom numa pizzaria do próprio Rio de Janeiro e é descoberto por Jo, que não conta nada porque ela quer mais é que a Gláucia se estrepe, não é? Para aprender a dar valor àquilo que realmente tem na vida, os sentimentos, as amizades, os bons momentos, enfim, né? Ivete, prima de Edson, era irmã de Nanato, Silvio Perrone, também aluno do professor Fábio, né? E os pais de Ivete e Nanato são personagens também muito lembrados pelo público da novela. Dona Conceição, interpretada pela Dirce Miliaccio, ela trabalhava como empregada doméstica, né, como diarista, se sacrificava bastante de casa em casa
para sustentar a família, já que o salário de professora da Ivete era muito pouco, do Edson como marinheiro também, o Nanato ainda era criança, e o marido dela, o seu Oscar, interpretado pelo Luiz Carlos Arutin, eu já começo a rir porque eu me lembro do seu Oscar de como era safado, né? Como era pilantra. Seu Oscar fingia ter uma saúde frágil, fingia ser um velhinho que necessitava de cuidados só para não ter que trabalhar. Mas, na verdade, quando a dona Conceição saía, ele colocava um óculos escuro, trocava de roupa e ia para a praia paquerar as gatinhas, nem sempre tão jovens assim, né? E depois também começou a dizer que era conde, ao conhecer a figura do conde, né? Porque eu sou conde. Tá? Esse personagem é uma coisa fantástica. É uma novela realmente marcante para quem a assistiu criança ou já com mais idade, que foi o meu caso, né? Eu só conheci A Gata Comeu com 15 anos, na reprise super inesperada que ela teve em 2001, no Vale a Pena Ver de Novo, depois de já ter sido cartaz dessa faixa das reprises em 1989. Foi a primeira novela que o Vale a Pena Ver de Novo reprisou 2 vezes, e as 2 vezes com bastante sucesso, né? Consta que A Gata Comeu em 89 foi uma das reprises mais vistas da história do Vale a Pena Ver de Novo. Assim como a exibição original, em 1985, também entrou para o rol das novelas mais vistas do horário das 6, né? Apenas Escrava Isaura e Dona Xepa, de alguns anos antes, é que fazem frente a Gata Comeu nesse ranking das mais vistas, pelo menos aí das décadas de 70 e 80, na faixa das novelas das 6. Houve muitos êxitos de audiência, né, como Amor com Amor se Paga, Livre para Voar, O Homem Proibido, Paraíso, mas A Gata Comeu desponta entre os primeiros postos desse ranking, né? Dona Ofélia e seu Martim, os pais de Paula, de Sueli e de Xande, eram um casal que vivia em desajuste. Seu Martim, inclusive, no começo da novela, voltava à casa depois de ter passado um tempo fora, porque ele não aguentava o gênio ambiciosíssimo também de Dona Ofélia. Dona Ofélia queria que a filha fizesse um bom casamento, ela não gostava do Fábio, sonhava que a Sueli fosse uma grande pianista e a garota odiava tocar piano, queria que o Xande fosse um político, uma figura também importantíssima, né? Dona Ofélia era uma figura que pretendia ascender socialmente através até dos filhos, por que não, né? E demora a novela toda para que ela entenda que precisa dar uma refreada nesse ímpeto de subir na vida que ela tem, se não por si, através dos filhos, né? Tetê e Gugu renderam muitas cenas muito engraçadas, primeiro porque ela engravida já com alguma idade, né? Tem uma filha aí chegando nos 20 anos, que é a Babi, e começa a ter vontades muito curiosas, quer comer carne de macaco, como chegou a comer na ilha, enfim. E a Marilu Bueno, depois de ter feito Olívia em Guerra dos Sexos e Sulamita em Partido Alto, teve ali um outro grande momento inesquecível como a Tetê, sem dúvida nenhuma. E esse elenco de tantos atores muito bons ainda contava com Sônia Regina, Moná Delassi, Juan Daniel, Kleber Macedo, Germano Filho, né? Germano Filho, que era o jornaleiro Seu Vicente, apaixonado por Zazá, e pai também de 2 crianças da turma do Clube dos Curumins, né? A Verinha, que era a Juliana Lucas Martim, e o Cecel, que era o Rafael Alvarez. Seu Vicente era viúvo e se interessava pela Zazá, tinha uma banca de jornal, cúmplice do seu Oscar para ele trocar de roupa ali e tal. E a Kleber Macedo fazia Televina, uma empregada da casa do Rafael e do Tony, que viviam juntos, tia de Alice, Sônia Regina, que se apaixona pelo Rafael, e a Televina, como o nome não deixava escapar, né, era uma grande apreciadora de tudo que era exibido pela televisão, especialmente as novelas, né? Usava as camisetas, Um Sonho a Mais, fantástico. Quando o Tony queria que ela deixasse eles a sós para conversar, Televina, tudo bem, deixa a gente sozinho aqui, vai lá ver o Vale a Pena Ver de Novo. Tá bom. A Gata Comeu é uma novela inesquecível, por muitos motivos, seja por esses personagens carismáticos, por uma história aparentemente até simples, né? Pela sua trilha sonora, que tem grandes sucessos nacionais e internacionais, e por muitos
é considerada talvez a melhor trilha, principalmente essa internacional, né? Entre os artistas que compuseram a trilha sonora da novela, nós temos Ritchie, Benito de Paula, Freddie Mercury, Mick Jagger, Madonna, embora por pouco tempo, né, depois foi substituída a música dela, Crazy for You, né, pela Sade, Smooth Operator, e também Fred Bongusto, Silvia Massari, Magazine, claro, né, que cantava a música de Caetano Veloso na abertura, a música Comeu, né? E é uma novela que o sucesso dela, em parte, se explica muito, não só por essa identificação com o público infantil, que é muito forte no horário de 6 horas, mas porque nesse começo da noite, uma história de muito amor, momentos de riso, situações aparentemente bobas até, se a gente for olhar de hoje, em comparação com algumas outras novelas, mas que muito bem alinhavadas pela Ivani Ribeiro. Né? Além de todas essas que eu citei, havia, por exemplo, o Braguinha, que era interpretado pelo Elcio Romar, apaixonadíssimo pela Babi, mas que tinha vergonha, porque ele era pobre, era secretário na empresa do Dr. Horácio, embora visto como um bom partido pelo pai dela, o Gugu, que queria afastá-la de um jovem pouco recomendável, o Tito, que era o Jaime Periard, né? E ele se aproxima da Babi, o Braguinha, né? Mas por um meio torto. Ele finge ser cego, né? Dá o nome verdadeiro dele, Zé Mário, né? E Babi vai ler para ele um pouco todo dia. Ela começa até a se interessar por ele, se apaixonar efetivamente, tudo, mas depois fica decepcionada porque descobre que foi enganada, ele não era cego, e aí para ele provar que gostava dela mesmo, não queria só fazer ela de boba. Essas coisas de novela, né? São coisas de novela, mas são coisas da vida real também, né? E A Gata Comeu marcou muito a geração que assistiu, né? Mas hoje em dia, 35 anos depois, certas abordagens da história, elas são bastante problematizáveis e problematizadas. Né? Já na reprise no Canal Viva, no ano de 2016, ocorreu uma grande problematização de várias abordagens da novela. Por exemplo, a relação na base do tapa mesmo, né, que havia entre a Jo e o Fábio, existe uma cena clássica da novela que ela mete-lhe a mão na cara e ele devolve, né, e ele fala, comigo é assim, bateu, levou. Então aí já existe uma violência contra a mulher, né, esse tipo de abordagem. Também uma violência contra a mulher expressa em outras bases entre Tony e Paula, porque Tony força muito a barra, né, para ficar com ela, para casar com ela, né, como certas músicas por aí que dizem você vai namorar assim e se implicar vai casar também, né? O Tony e a Paula era mais ou menos nessa base. E, claro, o super machismo de Edson, que quando ela sai de casa, enfrenta a família e vai morar com ele, que é um rapaz pobre, ele não quer que ela trabalhe fora, ele não quer isso, ele não quer aquilo, porque a mulher dele não tem emprego fora, né? E várias outras pequenas coisas que hoje podem soar incômodas para uma juventude de pensamento mais progressista, mas nós também devemos sempre observar que, como eu disse, a novela tem 35 anos, 46 até, se nós considerarmos que foi uma história criada em 74 para a TV Tupi. Então é natural que, escrita por uma mulher já de uma certa idade na época e escrita naquele momento, ela refletisse valores caros àquele momento, naquela sociedade que o Brasil tinha então, né? Logo, ainda que certos comportamentos sejam hoje reprováveis, naquela ocasião talvez não fossem, ou fossem menos do que nos parecem hoje, né? Mas, apesar disso, A Gata Comeu não perde o seu brilho, o carinho que ela conquistou de um grande público, tamanho foi esse sucesso, né, como eu citei há pouco, e merece ser celebrada nesses 35 anos, sem dúvida alguma. Na próxima semana, TBT da TV volta com mais lembranças do passado da telinha para todos vocês. Obrigado novamente pelos 20 mil inscritos e quinta-feira que vem tem mais. Um grande abraço.